E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai desvendar a história de algo que usamos todo santo dia, a World Wide Web. Sério, você provavelmente acha que sabe como a internet começou, mas a história real, ela é muito mais maluca e interessante do que parece. Vamos nessa. Pensa bem, você abre o navegador, digita qualquer coisa e pronto, o mundo inteiro está na sua mão. Mas como é que essa mágica toda começou? Qual foi a faísca que deu origem a essa rede que conecta tudo e todos? É exatamente esse mistério que a gente vai resolver hoje. Beleza. Para a gente entender a web como ela é, nossa primeira parada é num tempo em que ela simplesmente não existia. Era uma época em que a internet era, na verdade, um monte de redes separadas, um verdadeiro clube do bolinha. Essa jornada começa lá nos anos 50, com aqueles computadores gigantes que ocupavam uma sala inteira, sabe? Aí o tempo passa, em 1969, acontece um momento histórico. A primeira mensagem é enviada pela ARPANET, que era uma rede militar, a avó da nossa internet. Mas isso não era pro povão não, era algo super restrito. E aqui tá o pulo do gato. Por uns 20 anos, a internet foi um território exclusivo. Era coisa de cientista, de militar, de governo. Usar era um parto super complicado e o acesso era para pouquíssimos. O mundo online era um conjunto de ilhas isoladas, bem diferente do oceano de informação que a gente navega hoje. E então, tudo muda. Uma ideia de uma pessoa só num laboratório lá na Suíça foi o suficiente para começar uma revolução que ia literalmente conectar o planeta inteiro. E olha que curioso, World Wide Web, tudo junto assim, não era só o nome do projeto, era também o nome do primeiríssimo navegador de todos. Foi criado em 1990 por esse cara, o Tim Berners-Lee, e foi a invenção que finalmente juntou uma interface visual com documentos em rede. Foi ali que a web, do jeito que a gente conhece, nasceu de verdade. E tá aí, o marco zero. Em 20 de dezembro de 1990, o primeiríssimo site do mundo entra no ar. Era uma página bem simples, só explicando o que era esse tal de Projeto World Wide Web. Mas foi dessa pequena semente que toda a floresta digital que a gente tem hoje começou a crescer. Bom, com a web começando a ficar popular, o palco estava montado para a primeira grande briga de cachorro grande. A disputa pelo controle da internet estava só começando. Era a guerra dos navegadores. De um lado do ringue, a gente tinha o Netscape Navigator, de 94, que foi o primeiro navegador que fez sucesso de verdade com a galera. Foi ele que trouxe o JavaScript, deixando os sites mais interativos. Do outro lado, o peso pesado, a Microsoft, que em 95 lança o Internet Explorer e com ele o CSS, que mudou completamente o visual das páginas. A briga era boa e a coisa ficou pessoal, mas pessoal mesmo. Essa história é sensacional. Em 97, a galera da Microsoft foi até a sede da Netscape e largou um E de metal gigante no gramado deles. A resposta da Netscape? No dia seguinte, eles derrubaram o E e colocaram o mascote deles, um dinossauro, em cima, todo vitorioso. Isso mostra o nível da rivalidade. No fim das contas, a Microsoft tinha uma carta na manga. Ao colocar o Internet Explorer de graça em todo o computador com Windows, eles simplesmente engoliram o mercado. Olha só isso. Em 1999, o IE tinha, pasmem, 99% do mercado, um domínio quase absoluto. Mas a Netscape, mesmo derrotada, fez uma jogada de mestre. Eles pegaram o código do navegador deles, abriram para todo mundo e criaram a Fundação Mozilla. A missão? Garantir que a web continuasse aberta e que a gente sempre tivesse escolha. E foi daí que, anos depois, nasceu o Firefox, que ajudou a equilibrar o jogo de novo. Com a poeira da guerra baixando, a web estava pronta para sua próxima grande virada. Ela ia deixar de ser um lugar onde a gente só lia coisas para se tornar um lugar onde a gente cria, conversa e se conecta. A mudança foi brutal. Pensa assim, a Web 1.0 era como uma biblioteca gigante. Você entrava, pegava um livro, lia em silêncio e ia embora. Já a Web 2.0, ela virou uma praça pública lotada. A gente deixou de ser só espectador para virar protagonista, criando conteúdo, batendo papo, formando comunidades. O cara que ajudou a popularizar esse termo, o Tim O'Reilly, resumiu a parada de um jeito perfeito.
Web 2.0 é sobre inteligência coletiva, ou seja, a internet fica mais inteligente e mais rica quanto mais a gente participa. Pensa nos blogs, na Wikipedia e, claro, nas redes sociais. E falando em social, aqui no Brasil, a gente tem que falar de Orkut, né? Quem aí não lembra das comunidades, do sorte do dia? Em 2008, o Orkut era o dono do pedaço, a rede social mais popular do país. Para milhões de brasileiros, foi a verdadeira porta de entrada para essa vida social online. E isso tudo nos traz para os dias de hoje e para o que vem por aí. A gente já viveu a web da leitura, a web da conversa, e agora parece que a gente está na beira da próxima grande evolução, a tal da Web 3.0. Tá, mas que raios é essa Web 3.0? Pensa nela como a próxima fronteira. A grande promessa é uma internet mais inteligente e principalmente descentralizada. A ideia é usar tecnologias como blockchain e inteligência artificial para tirar o poder das mãos de poucas empresas gigantes e devolver para a gente, os usuários, o controle dos nossos próprios dados. Para ficar bem claro, olha só a jornada do nosso papel nisso tudo. Na Web 1.0, a gente era só consumidor de informação. Na 2.0, a gente virou criador de conteúdo. E a grande promessa da Web 3.0 é que a gente se torne, finalmente, o verdadeiro dono dos nossos dados. O foco muda de comunidade para descentralização. E assim a história continua. Daquela rede militar, passando pela guerra dos navegadores, pela explosão social, até essa promessa de descentralização. A web não para de evoluir. E a pergunta que fica no ar é: se a Web 3.0 realmente nos der o controle de volta, a gente está pronto para essa responsabilidade? O que você acha? Valeu por acompanhar a gente em mais esse Explainer.